Essa primeira questão aqui, ó, isso aqui tem tudo que é concurso. Isso aqui eu peguei da Prefeitura de Piraúba, Minas. Concurso para fisioterapeuta. Parece a questão mais caída mesmo. O manguito rotador é um grupo muscular do ombro cujas funções são manter a cabeça... Sempre, quando vocês estão lendo o enunciado de questão, o enunciado geralmente é um monte de blá 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 para te confundir, tá? O manguito rotador é um grupo muscular do ombro cujas funções são manter a cabeça do húmero contra a cavidade glenoide. Vocês vão perceber que isso não tem nada a ver com a resposta. Reforçar a cápsula articular do ombro, potencializar as rotações da articulação glenomeral e resistir ativamente a deslocamentos indesejáveis da cabeça do húmero em direção anterior, posterior e superior. Estabiliza a dinâmica da articulação do ombro. Final, vem a pergunta. Você viu que o cara faz um monte de rodeios aqui e o que importa tá aqui, ó. Fazem parte do manguito rotador do ombro os seguintes músculos. Essa aqui é a questão que eu vi mais caindo por aí, ó. Aí é super fácil, ó. Quais são os músculos do manguito rotador? Então aqui eles vão te induzir ao erro, tá? Então tá aqui, alternativa A, supra, infraespinal. Ó, você vê que o concurso é de 2017, está desatualizado o nome aqui, ó. É infraespinal, redondo menor e subescapular. Então aqui a alternativa A com certeza está correta, tá bom? Então eu vou só ler as outras para você ver como o pessoal te induz ao erro aqui, ó. Alternativa B, supraespinal, infraespinal, redondo maior e subescapular. Músculo redondo maior não faz parte do manguito rotador. Alternativa C, supraespinal, redondo maior já está errado aqui, ó. Então a gente sabe que o redondo maior não faz parte. Em alguns concursos aqui eu estava vendo que o pessoal coloca o deltoide também no manguito rotador, é uma loucura. Alternativa D, infraespinal, redondo maior aqui, ó. Então todas as opções que tem redondo maior estão erradas, tá bom? Então os músculos do manguito rotador são supra, infra, redondo menor e subescapular. Se a gente pegar aqui, eles estão aqui nessa região, ó, circundando a cabeça do húmero aqui, ó. Ah, então tá aqui, ó, supraespinal, infraespinal, redondo menor e aqui o músculo subescapular. Esses músculos são chamados músculos do manguito rotador porque eles margeiam a cabeça do húmero aqui nessa região. Então somente os músculos que margeiam a cabeça do húmero nessa região são considerados músculos do manguito rotador. Então vocês estão vendo aqui que o redondo maior, ele tem uma inserção bem longe ali da cabeça do húmero, tá bom? Então por isso que ele não faz parte. Então quem faz parte são esses quatro músculos, ó, supra, infra, redondo menor e o músculo subescapular. São os quatro músculos que formam o chamado manguito rotador do ombro. Apesar de parecer uma coisa básica para vocês aqui, é mais comum do que vocês imaginam esse tipo de questão aqui, tá bom? Então essa outra aqui, ó, ainda é a Prefeitura de Piraúba também. O pessoal lá em Piraúba curte uma anatomia lá no concurso para físio. No mesmo concurso, ó, a pata de ganso é a junção de tendões de três músculos que se encontram na região medial da tíbia e próximo ao joelho. O nome pata de ganso foi dado devido à maneira com que esses tendões se inserem na região, cujo formato lembra uma pata de ganso. Essa estrutura é composta por tendões dos seguintes músculos, exceto, então tá aqui, ó, quatro alternativas. Então a gente sabe que são três músculos, então tem uma alternativa aqui que vai estar errada. Um outro concurso também falando sobre a pata de ganso, então são três coisas que eu tenho visto bastante: manguito rotador, pata de ganso e os músculos rotadores externos do quadril, a sequência dos rotadores externos. Eu vi que cai bastante isso aí. Então vamos ver essa aqui, ó. Então aqui ele vai pedir os músculos da pata de ganso, exceto um. Então uma das alternativas aqui está errada. Então aqui também é uma outra questão referente aos músculos da pata de ganso. Então tá aqui, Prefeitura de Itapema em 2016, ó. Já foi mais direto aqui, ó. Então ele foi bem direto. Você vê que o pessoal de Piraúba aqui, eles gostam de encher linguiça aqui, ó. Fala um monte para fazer uma perguntinha lá no final, ó. Então você tá vendo, a estrutura da pata de ganso é por quais músculos? Então é que eles enrolam pra caramba até vir no... Tem concurso que é assim mesmo, faz parte. Então daqui o de Itapema, ó. Os músculos que compõem a pata de ganso são: alternativa A, sartório, semitendíneo e grácil. Alternativa B, sartório, semitendíneo, nossa, semitendídeo tá escrito aqui, e semimembranoso. Alternativa C, semitendíneo, semimembranoso e grácil. E alternativa D, sartório, semimembranoso e grácil. Que é super fácil, ó. A pata de ganso é esse complexo aqui, ó. Então onde eu tenho esses três tendões aqui, ó. Então onde eu tiver esses três tendões,
que eles vão entrar aqui, ó, eles vão entrar juntos. E aí eles vão formar aqui esse complexo chamado pata de ganso. Se a gente perceber aqui, ó, se eu tirar o tendão do sartório aqui, ó, você vai perceber que por baixo dele, ó, a gente vai observar aqui o tendão do grácil e aqui o tendão do semitendíneo, que está no mesmo local aqui, ó. É o que a gente vai ter aqui, tá bom? Então esses são os músculos que formam a semitendíneo aqui, ó, tá? Então esses são os músculos que formam a pata de ganso, tá? Sartório, grácil e semitendíneo. Então quando a gente chegar ali, ó, essa primeira pergunta aqui, ó, são músculos da pata de ganso, exceto semimembranoso, alternativa B, tá? Então os músculos que formam a pata de ganso são o sartório, o grácil e o semitendinoso, tá bom? São os 3 músculos que formam a chamada pata de ganso. Aí aqui tem a outra pergunta também, ó, da prefeitura de Itapema aqui, ó. Os músculos que compõem a pata de ganso, ele já foi direto ao assunto, vamos lá. Sartório, semitendíneo e grácil, então a alternativa A tá correta. Vamos ver as outras alternativas aqui, ó. Sartório, semitendíneo e semimembranoso, então o semimembranoso não faz parte. Então todas as questões que tiverem semimembranoso estão erradas, tá bom? Então a alternativa A é a alternativa correta. Sartório, grácil e semitendíneo são os músculos da pata de ganso, tá bom? Então esses são os 3 músculos que formam essa chamada pata de ganso. Então esses são os músculos da pata de ganso. Então sempre que tiver semimembranoso, tá errado. A alternativa errada sempre são as que tem semimembranoso. Pata de ganso, sartório, grácil e semitendíneo, tá? Ou semitendinoso, como você queira chamar aí também. Em relação à morfologia da coluna vertebral, assinale a alternativa correta. Você vê que se a gente for para o final, a gente já encontra o que a gente precisa. Mas vamos ver o que eles enrolaram aqui. A coluna vertebral é formada por um conjunto de 31 a 33 vértebras. São 33 vértebras, tá? Tem essa de 31 a 33. Subdivididas em regiões: cervical, torácica, lombar e sacral. Para manter esse arranjo estrutural estável e ao mesmo tempo capaz de possibilitar movimentos em todos os planos, diferentes estruturas fazem parte da respectiva composição. Respectiva composição, bonito, hein? Aí tá aqui, ó, em relação à morfologia da coluna, assinale a alternativa correta. Eu digo o seguinte, se a questão correta dessa prova aqui não for relativa à morfologia, significa que você pode entrar com recurso forte, tá? Porque aqui a palavra-chave é essa aqui, ó, morfologia, tá? Então sempre que você está fazendo uma prova, procura uma palavra-chave. Essa aqui é morfologia, então eu vou procurar aqui, ó, o que está correto relativo à forma da coluna vertebral. Então tá aqui, vamos lá. Alternativa A. A região torácica, por ser o local onde estão presentes os órgãos vitais, apresenta as vértebras mais desenvolvidas da coluna vertebral. São as maiores e mais estáveis. Vamos lá, vamos para a alternativa B. As vértebras cervicais apresentam forames transversos, onde transitam as artérias e veias vertebrais. Nos casos de hérnias nessa região, os forames podem ser comprimidos e gerar a diminuição do fluxo cerebral posterior. Questão interessante aí. Vamos ver a terceira aqui, alternativa C. De um modo geral, as vértebras apresentam um arco anterior e um corpo posterior. No corpo são formadas as articulações intercorpo vertebrais, caracterizadas pela presença do disco intervertebral. Essa aqui a gente chama de articulação entre os corpos aqui no Brasil, tá? Na coluna, a junção tóraco-lombar é caracterizada pela presença do promontório sacral, borda anterior proeminente de S1. E a alternativa E, a medula espinal, está localizada no interior da coluna vertebral, no canal vertebral, ocupando esse espaço por completo. Então a gente tem aí 5 alternativas. Em relação à morfologia da coluna, o que está errado na alternativa A? Na alternativa A está falando sobre a coluna torácica e ela fala para mim que nessa região ela apresenta as vértebras mais desenvolvidas da coluna vertebral, as maiores e as mais estáveis. As maiores são as lombares. Então isso aí todo mundo sabe. Então se a gente vier aqui, ó, então onde a gente tem as vértebras mais robustas, evidentemente é na região lombar, tá bom? Não na região torácica. Então aí já tá o erro. Então elas não são as maiores. Apesar de serem as mais estáveis, não são as maiores. Então, se não tivesse isso aqui, estava correto, tá bom? B. As vértebras cervicais apresentam forames transversos. Verdade. Então tá aqui, ó. Tem aqui os forames transversos aqui, ó, das vértebras cervicais. Beleza, vamos ver o que fala ali. Por onde transitam as artérias e veias vertebrais. Correto, isso aí tá certo. Então, se eu colocar aqui, ó, vocês vão ver aqui que eu tenho a passagem aqui, ó, das artérias e veias vertebrais aqui, ó. Então, a artéria e veia vertebral, elas passam pelos forames.
transversais aqui das vértebras cervicais. Nos casos de hérnias nessa região, os forames podem ser comprimidos e gerar diminuição do fluxo cerebral posterior. Legal. Essa artéria aqui, ó, que é a artéria vertebral, ela vai conduzir o sangue aqui para a parte posterior do cérebro, sim. Porque aí ela vai se unir ali, a vertebral direita e a esquerda, elas vão se unir ali na base do crânio, formando a artéria basilar, que aí ele irriga a parte posterior do cérebro. Essas artérias aqui não têm relação nenhuma com hérnias de discos cervicais aqui. Os discos intervertebrais cervicais aqui, você pode ver que eles ficam relativamente longe, eles não têm uma relação direta com o forame aqui, tá? Então é muito raro não, você não vai ver hérnias de disco nessa região comprimindo as artérias vertebrais. O que eles comprimem aqui é a medula espinal, tá? Então essa alternativa aqui tá errada, porque não há compressão dessas estruturas vasculares, tá? Então tá errado isso aí. C, de um modo geral, as vértebras apresentam um arco anterior e um corpo posterior. Ele tá falando de uma vértebra típica. Aqui já tá errado, ó. Então isso que vocês estão vendo aqui, a gente nem vai continuar na questão porque o erro tá aqui, ó. Tá? Então se eu pegar uma vértebra, qualquer vértebra típica, vou pegar essa aqui, ó. Eu for estudar, o que eu tenho aqui, ó? Então isso aqui é uma vértebra típica. Vértebras típicas têm corpo, processos transversos, processo espinhoso, lâmina, pedículo e canal vertebral. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a parte anterior e aqui a parte posterior. Então aqui vocês estão vendo o corpo vertebral anterior e aqui vocês veem o arco vertebral posterior. Então o que está errado nessa questão, ela inverteu aqui, ó. Ela fala que o arco é anterior e o corpo é posterior. Na verdade, é o contrário. O corpo é anterior e o arco é posterior. Então o erro dessa questão é exatamente aqui, tá bom? D, na coluna, a junção tóraco-lombar é caracterizada pela presença do promontório sacro. Cara, quando você lê a primeira vez essa questão, aconteceu comigo. Você lê a primeira vez, está escrito aqui, na coluna, a junção tóraco-lombar é caracterizada pela presença do promontório sacro. Se você não prestar atenção, você vai colocar essa questão aqui como correta, tá? O promontório sacro, tá aqui, ó. Se a gente pegar o sacro aqui, ó, então tá aqui, ó, vamos pegar os acidentes ósseos do sacro, aí a gente tem aqui o chamado promontório, que é essa parte anterior aqui, ó, tá? Essa parte mais anterior aqui, ó, que se articula com o disco de L5, é chamado promontório. Ah, beleza, né? Aí você tá se perguntando, você fala, puta, então tá certo. Só que o problema aqui é que isso aqui te induz ao erro, ó. Não é junção tóraco-lombar, ali é junção lombosacral, tá? Então isso aqui é uma coisa que dá um bug na cabeça da gente, ó, tá? Então toma cuidado com esses... Você vê que é tudo detalhezinho aqui, ó. Então ele tá falando aqui que a junção tóraco-lombar é caracterizada pela presença do promontório. Aqui o correto seria a junção lombosacral, tá? Então essa junção que eu tenho promontório aqui, ó, é a junção lombosacral, tá? Isso aqui é a junção lombosacral, então nunca erre isso aí, tá bom? E aqui a alternativa E só pode ser essa correta, e eu ainda fiquei na dúvida, tá? Porque tem até alguns detalhes aqui, ó. A medula espinal está localizada no interior da coluna vertebral, tá? Então a medula espinal passa pelas vértebras, no canal vertebral, ocupando esse espaço por completo. Às vezes eu tenho problemas com essas definições que o pessoal faz, porque é o seguinte, nem sempre a medula espinal ocupa o espaço, entendeu? Então essa questão aqui ainda, apesar de ser a correta, ainda é meia certa, porque a medula espinal, ela fica no interior da coluna vertebral até a vértebra L2, tá? Em média, tá? Então, se a gente for considerar a medula, deixa eu mudar aqui, ó, pegar essa imagem aqui que é melhor pra gente observar isso aqui, ó. A medula espinal, ela geralmente se estende até a vértebra L2, ela vem até aqui, ó, tá? Então, essa aqui é o local que ela termina, tá? Então, aqui termina a medula espinal. E aí eu tenho o início da chamada cauda equina. Então, de L2 até L5, da L3 a L5, o que a gente vai ter aqui no canal vertebral é a passagem da cauda equina, não da medula, tá? Então, assim, pra mim é uma questão ainda que não é completamente certa, mas é a que mais se encaixa nesse caso, tá? Então, em relação à morfologia da coluna vertebral, essa é a alternativa E, a que melhor se enquadra aí. O nervo mediano fornece inervação motora e sensorial para a mão. Os grupos musculares supridos por esse nervo são... Então aqui é uma pergunta direta, isso aqui a galera lá no Amapá não enrola não. Aí aqui eu vou dar um macete para vocês, um macete que ajuda a gente quando a gente vai ler questões de múltipla escolha, tá? O nervo mediano,
ele é um nervo flexor, tá? Então ele é um nervo que inerva músculos flexores de punho e dedos. O nervo extensor do antebraço é o nervo radial. Então o que a gente vai ter aqui? Todas as questões que tiverem extensor no nome estão erradas já. Se tiver extensor ou supinador no nome, tá errado, tá bom? Se tiver flexor e pronador no nome, tá correto. Eu vou mostrar aqui para vocês que mesmo a alternativa correta, ela também tá meio certa aqui. Sobre o nervo mediano. Eu tenho que falar aqui sobre a inervação motora do mediano, que ele está mostrando aqui para mim os músculos inervados por ele. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Se tiver extensor e supinador no nome, tá errado. Então vamos ver aqui, ó, alternativa A, extensor radial longo, extensor blá blá blá, tá vendo, ó? Um monte de extensor, ó. Esses extensores aqui são inervados pelo nervo radial. Então a alternativa A é a área de inervação do nervo radial. Alternativa B. Então a alternativa B já entra com os flexores aqui, ó. Vamos ler até o fim, ó. Flexor radial do carpo, pronador redondo, então tem pronador. Palmar longo, flexor superficial e profundo dos dedos, flexor longo e curto do polegar, né, que ele quis dizer aqui. Abdutor curto e oponente curto e oponente do polegar, não tem oponente curto. Nossa, que tá ruim o negócio aqui. E lumbricais do dedo médio indicador. Essa alternativa aqui é correta, mas vamos ver as outras. Vamos ver o que pode estar errado nas outras aqui, ó. Alternativa C. Flexor ulnar do carpo, flexor profundo dos dedos, adutor do polegar. Até aqui tá certo. Qual que é o problema? O nervo mediano, ele inerva do primeiro a metade radial do quarto dedo, tá bom? Então quando a gente fala dessa eminência hipotenar aqui, essa eminência hipotenar, ela é a área de inervação do nervo ulnar, tá bom? Então quando a gente vê aqui, ó, o oponente do quinto dedo, tá? Que é o que vai fazer isso aqui é a área de inervação do nervo ulnar. Tá bom? Aí ele coloca aqui flexor, tudo. Então aqui, na verdade, ele colocou um cara errado aqui, tá? Então a alternativa C, o que tá errado aqui é esse oponente do quinto dedo aqui, ó. Tá? Que é a área de inervação do ulnar. Vamos ver ó, aqui, ó. D, extensores já tá errado, ó. Extensores e flexores, então aqui já tá errado dessa forma aqui, ó. Aqui fala de quarto e quinto dedos, então quarto e quinto dedos não são... Na verdade é pelo quinto aqui. Não é a área de inervação do nervo mediano, tá bom? Musculatura intrínseca do polegar, sim. Tá? Aqui tá correto. Então aqui o termo extensores já desvalida toda essa questão. E a alternativa E, flexor radial do carpo. Ele fala dos flexores, abdutor do polegar, oponente do polegar. Ó, aqui tá tudo correto, ó. Exceto esse supinador no meio aqui, ó. Esse supinador estragou toda a nossa questão, porque o músculo supinador é inervado pelo nervo radial. Então a questão correta aqui é a questão B. Aí eu vou fazer até um adendo aqui. Todos esses músculos aqui são inervados pelo nervo mediano. Só que esse músculo aqui, ó, o flexor profundo dos dedos, ele é um músculo interessante, porque a metade lateral dele é inervada pelo nervo mediano, beleza. Só que a metade medial dele é inervada pelo nervo ulnar. Ele tem dupla inervação, tá? Se eu fosse o formulador dessa questão aqui, eu tirava o profundo dos dedos, para não dar margem a esse tipo de indagação, entendeu? Então aqui, na verdade, o que a gente tem é um meio certo, porque a metade lateral do profundo dos dedos, sim, é inervada pelo nervo mediano. Só que a metade medial dele é inervada pelo nervo ulnar. Então aqui a gente tem o nervo ulnar aqui inervando esse cara também. Eu tiraria o profundo, tá? Não precisa citar todo mundo, né? Então, tudo que tiver extensor ou supinador no nome tá errado quando a gente trata do nervo mediano. Então uma questão interessante aí, são alguns detalhes que a gente tem que entender bem aí também. Esses termos aqui, inserção proximal e distal aqui, foi realmente um termo que não pegou, tá? É um termo assim que o pessoal quase não usa, o pessoal bem formal usa mesmo. Mas aqui inserção proximal é origem, inserção distal é inserção, tá bom? Aqui é uma questão bastante interessante, ó. O músculo que tem como origem e inserção, respectivamente, face anterior do sacro, como sendo a origem, e trocânter maior a inserção, que realiza o movimento de rotação externa do quadril, então é o músculo rotador externo do quadril, chama-se alternativa A, piriforme, B, pectíneo, C, quadrado ou D, glúteo mínimo. Glúteo mínimo, piriforme,
quadrado e pectíneo tá aqui, ó. Todos esses músculos aqui, ó. As questões que ele assinalou. Músculo de origem na face anterior do sacro e inserção no trocânter maior só pode ser o piriforme, tá? Então tá aqui, ó. Se a gente for ver, ó, o glúteo mínimo, ele fica aqui originado na região ilíaca. Aqui o isquio como sendo a origem, o quadrado femoral. Aqui o pectíneo, tem origem na linha pectínea do pubis. E aqui, nosso querido piriforme. Se a gente observar o piriforme pela frente, ó, você vai ver que ele tem origem na parte anterior do sacro, ó. Até quando a gente estuda os músculos do assoalho pélvico, isso aqui é uma pegadinha de prova sensacional quando a gente coloca só imagens em provas, ó. Quando a gente coloca isso aqui é o assoalho pélvico, ó, tá? Então vocês percebem aqui que o piriforme fica originado aqui por dentro do sacro, ó. Então tá aqui o sacro, ele fica originado por dentro do sacro entre os forames de S3 a S5 aqui. Tá bom? Então é importante que vocês observem esses detalhes, tá? Que ele fica nessa altura aqui, ó, de S3 a S5. E ele fica originado aí por dentro do sacro, ó, tá? A sua origem se dá lá dentro do sacro, na face anterior do sacro. Tem gente que até confunde com o músculo do assoalho pélvico, que aqui você tem o músculo coxígeo, ó, tá? Tem gente que confunde esse músculo coxígeo com o músculo piriforme quando olha por dentro, você acredita? Então não pode, hein? Confundir isso. Então tá aqui, ó, o único músculo que tem essa origem na face anterior do sacro é o músculo piriforme, tá? Então por isso que a alternativa correta aqui é a alternativa A. Origem do piriforme, face anterior do sacro. Inserção do piriforme, trocânter maior do fêmur, tá aqui, ó. Que é o trocânter maior do fêmur, tudo isso aqui, ó. Então todos os músculos rotadores externos do quadril aqui ficam originados aqui, trocânter maior do fêmur. O músculo glúteo mínimo, apesar dele estar inserido no trocânter maior, ele fica inserido nessa borda mais anterior do trocânter aqui, ó. É um rotador interno, tá? Então ele faz rotação interna do quadril. Você percebe que ele está numa posição bem diferente dos outros músculos aqui, ó. Então o grupo dos rotadores externos aqui, ó, abrange aqui do piriforme para baixo aqui, ó. Então tudo isso aqui são músculos rotadores externos do quadril. Falou? Então tá aqui o porquê que o piriforme é o músculo dessa questão aqui, ó. Origem na face anterior do sacro e inserção no trocânter maior. Realiza o movimento de rotação externa do quadril? Sim. Sim, porque ele é um rotador externo do quadril, tá bom? Qual músculo é inervado pelo nervo plantar medial? Abdutor do hálux, extensor longo do hálux, poplíteo ou flexor longo dos dedos? Vocês lembram quem é o nervo plantar medial e de onde ele vem? Essa aí é sacana, hein? Perguntinha marota essa aí. Eu tô gostando dessas questões aí de concursos que tem alguns detalhes que caem nas provas e a galera nunca lembra. Então, qual músculo é inervado pelo nervo plantar medial? Cara, isso aqui é até fácil de vocês entenderem como funciona isso aqui, ó. Porque só tem uma alternativa que pode ser. Tá vendo o nervo plantar? Quando eu falo nervo plantar medial, é o nervo da planta do pé medialmente. Eu tenho dois nervos plantares, um medial e um lateral. Então, olha todos esses músculos que ele está citando aqui. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu vou colocar a parte da inervação agora aqui, ó. O que a gente tem aqui, ó? Aqui a gente tem o nervo ciático, tá? Ou isquiático, como queira. Quando chega ali na região poplítea, ele vai se ramificar em dois ali. Medialmente no nervo tibial e lateralmente no nervo fibular comum, tá? Então essas divisões são as divisões que a gente vai ter aí do nervo isquiático, do nervo ciático. Tá bom? Sendo que esse aqui, ó, o ramo tibial, ele vai passar aqui por dentro, ó, da panturrilha e vai inervar todos os músculos presentes na panturrilha. Sabe quais são eles? Gastrocnêmio, sóleo e os flexores aqui, ó. E ele vai inervar também aqui, ó, aquele músculozinho maroto que eu tenho aqui, ó, um rotador que é o poplíteo. Então, o músculo poplíteo, que é esse aqui, vocês estão vendo aqui, ó, que tem uma alternativa que é a C, ó, que já não é porque o músculo poplíteo, ele é inervado por ramos do nervo tibial. Bom, então são os ramos do tibial, né, ramos motores do tibial, que vão inervar aí o músculo poplíteo. Como ele está aqui no grupo dos músculos flexores, fica mais fácil de você lembrar, porque todos os flexores de joelho aí que ficam para baixo aqui, eles são inervados pelo nervo tibial aqui. Tá? No caso, o gastrocnêmio nas suas duas cabeças e o poplíteo. Só que o poplíteo é um rotador medial também, tá? Um rotador interno aqui. Aqui tem também o músculo plantar, que é inervado também pelo tibial. Tá? Então a gente vai tirando só para você ver esses detalhes aqui. Outros dois músculos que ele citou ali são o extensor longo do hálux
e o flexor longo dos dedos. O flexor longo dos dedos, ele será inervado também pelo nervo tibial. Então tá aqui, ó. A gente tem aqui os músculos, ó, daquela porção profunda. Então aqui a gente tem 3 músculos, tá? O flexor longo dos dedos, flexor longo do hálux e o músculo tibial posterior. Esse aqui, ó, é o músculo flexor longo dos dedos, ó. Tá? Esse aqui é o flexor longo dos dedos. Esse aqui, ó, flexor longo do hálux. E no meio dos dois eu tenho aqui o tibial posterior, ó. São os 3 músculos do compartimento profundo. Os 3 são inervados pelo nervo tibial aqui, ó. Tá bom? Então o nervo tibial inerva esses 3 músculos. Então naquela questão ali, ó, ele deu a opção do flexor longo dos dedos, que também é inervado pelo nervo tibial. Então aqui no caso o poplíteo e o flexor longo dos dedos são inervados pelo nervo tibial. Esse outro nervo aqui, ó, que é o nervo fibular comum. O nervo fibular comum, quando ele penetrar aqui na perna, nessa região aqui da cabeça da fíbula, e aí eu vou ter que tirar o fibular longo aqui, para você ver, você vai ver que ele vai emitir 2 ramos aqui, ó. Ele tem 2 ramos. Um que vai para os músculos mais anteriores aqui e outro que vai para os músculos mais laterais. Esse ramo mais lateral aqui é o fibular superficial e esse ramo penetrante aqui é o fibular profundo. Esse ramo fibular profundo aqui, ó, ele vai inervar o tibial anterior, tá? Que é esse cara aqui, ó, o extensor longo do halo e o extensor longo dos dedos. Tá? Então, esse ramo profundo aqui vai inervar esses 3 aqui. Se eu não me engano, na questão, ó, ele cita aqui o extensor longo do hálux, que é esse aqui, ó, extensor longo do hálux, fibular profundo, como ele é inervado aqui, ó, inervando o músculo extensor longo do hálux, tá bom? Então aqui, ó, flexor longo do hálux e poplíteo são inervados pelo tibial. Extensor longo do hálux é inervado pelo fibular profundo, então aqui só pode ser a alternativa A, abdutor do hálux. Aqui é interessante porque quando você observar aqui, ó, o nervo tibial, que é esse cara aqui, ó, quando ele penetrar no pé, ele vai penetrar no pé aqui, ele vai ter sua ramificação depois do retináculo flexor aqui, ó. Esse aqui é o retináculo flexor, ó. Então o que eu tenho aqui, ó? Eu vou ter aqui o nervo tibial, aí quando ele atravessa o retináculo aqui, ele forma 2 ramos aqui. São 2 ramos plantares, tá? Um nervo plantar medial e um nervo plantar lateral, como vocês podem ver aqui, ó. Esse aqui é o nervo plantar medial e esse aqui é o nervo plantar lateral. E aqui vocês têm o músculo abdutor do hálux, que é o da alternativa A, tá aqui, ó. Músculo abdutor do hálux, ele é um músculo inervado pelo nervo plantar medial, tá aqui, ó. Já vem a inervação dele chegando aqui. Vamos deixar ele transparente para. Então tá aqui, ó, nervo plantar medial. Ele entra e inerva esses músculos desse compartimento mais medial aqui, ó, da planta do pé. E o nervo plantar lateral, ele vai penetrar ali e vai inervar somente 3 músculos desse compartimento. Então, de 12 músculos que a gente tem aqui na planta do pé, a maior parte desses músculos é inervada pelo nervo plantar medial. Então, o nervo plantar medial, ele inerva o músculo abdutor do hálux, como vocês estão vendo aqui. Bom, então essa questão aqui, a alternativa correta é a alternativa A. Questão difícil essa aí, hein? Tem que manjar das anatomias mesmo aí pra chegar lá. Já pensou, você tá na prova aí, e o cara te lança uma pergunta dessa, cara? Você tá louco. Você tá nervoso, já tá naquele clima de prova, e o cara vem com nervo plantar medial. Você acha que o cara só vai perguntar sobre nervo mediano e nervo ciático? Pois é. Então você tem que se preparar pra tudo, hein? Vamos ver a próxima questão. A próxima questão é aqui de São Paulo. Curso para fisioterapeuta do TRF da 2ª região, deve ser um bom salário, né? Para o fisioterapeuta do Tribunal Regional Federal. Só quem trabalha em tribunais ganha bem, né? Que é a coisa, né? Feito pela VUNESP. O músculo que se origina no tubérculo supraglenoidal da escápula e no processo coracoide da escápula e se insere na tuberosidade do rádio. Vamos ver, alternativa A, tríceps. Alternativa B, coraco braquial. Ó, para induzir os negros ao erro, ó. Alternativa C, bíceps braquial. Alternativa D, braquial. Alternativa E, uma viagem completa, músculo supraespinal. Então vamos ver lá, para você entender a questão. Então vamos lá. Origem, tubérculo supraglenoidal e no processo coracoide. Então vamos começar pelo coracoide aqui, ó. Eu tô falando de origem no processo coracoide. Puta, eu tirei o peitoral menor. Ah, voltou. Eu tenho 3 músculos originados no coracoide, que é esse aqui, ó. Peitoral menor, cabeça curta do bíceps e aqui o músculo coracobraquial. São os 3 músculos que têm origem aqui no processo coracoide. Vamos ver as alternativas lá. Nas alternativas ele dá bíceps e dá coracobraquial. Então, aqui eu posso tirar da frente aqui já o peitoral menor. O peitoral menor não vai servir para mim. Então eu estou falando de coracobraquial.
ou eu estou falando de cabeça curta do bíceps. Porém, o bíceps, ele tem duas origens, que é o caso aqui, ó. Ele está pedindo duas origens aqui, ó. Tubérculo supraglenoidal e o processo coracoide. Então, aqui nessa alternativa só pode ser o bíceps, porque ele te dá essa característica do coracoide aqui. A origem do tríceps e do bíceps, quando fala de tubérculo supraglenoidal. Porque o tríceps aqui, ó, se você observar, essa aqui é a cabeça longa do tríceps, e ela se origina num ponto aqui chamado tubérculo infraglenoidal. E a cabeça longa do bíceps, ela vai se originar num ponto aqui que é o tubérculo supraglenoidal. Então, vamos tirar aqui os ligamentos, só para você conseguir observar bem, ó. Tá aqui, ó, cabo longo do bíceps. Isso aqui é o tubérculo supraglenoidal, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver por trás aqui, ó. Ah, aqui agora dá para ver. Tubérculo infraglenoidal, origem da cabeça longa do tríceps. Tubérculo supraglenoidal, origem da cabeça longa do bíceps. Então, o que a gente tem aqui com origem no processo coracoide e no tubérculo supraglenoidal, o músculo bíceps braquial. E aí ele tem sua inserção, evidentemente, lá no rádio, tá? Na tuberosidade do rádio. A inserção dele aqui na tuberosidade do rádio, tá bom? Então, esse é o caminho percorrido pelo bíceps. Cabeça longa, tubérculo supraglenoidal. Cabeça curta, processo coracoide e inserção na tuberosidade do rádio. Então a gente tem aqui a alternativa correta, a alternativa C. Vamos ver o coraco braquial, ó. Por que não é ele? Porque o coraco braquial ele tem origem somente no processo coracoide. E aí ele vai se inserir aqui na parte medial do húmero. Então por isso que não pode ser o coraco braquial. Outra opção. Braquial. Braquial nem no ombro tá, né? Se o cara colocar essa opção como braquial, o cara tá viajando. Tá aqui, ó. O braquial ele é subbicipital aqui, ó. Ele fica embaixo do bíceps aqui, ó. Então ele tem origem aqui na diáfise do húmero, tá? Na diáfise anterior do húmero. Então esse aqui nem a pau. E o músculo supraespinal muito menos, né? Que é a alternativa E, tá aqui, ó. Porque o músculo supraespinal tem origem na fossa supraespinal e inserção aqui no tubérculo maior do húmero. Então, é claro que não pode ser. Então, essa aí é a alternativa correta. É músculo bíceps braquial. Alternativa C. Músculo bíceps braquial. O diafragma é um músculo que separa o tórax do abdômen e compreende duas porções. Uma muscular periférica, graças à qual o músculo insere-se no contorno do tórax e coluna, e outra tendínea. A porção muscular divide-se em vertebral, costal e external. A porção vertebral forma os pilares do diafragma, que tem as seguintes inserções. Então ele quer saber as inserções dos pilares diafragmáticos. Então, para isso, você tem que saber quem são os pilares diafragmáticos. Tá aqui, ó. Essas estruturas, eu vou tirar o ligamento longitudinal anterior, mas lembrem-se, depois eu vou colocar, tá? Que ele vai ficar inserido aqui, ó, principalmente esse pilar direito, sobre o ligamento longitudinal anterior, tá? Então, o que vocês têm que saber aqui sobre os pilares diafragmáticos? É que eu tenho um pilar diafragmático esquerdo e um pilar diafragmático direito aqui, ó. Sendo que o pilar diafragmático direito ele é mais comprido, ó. Ele é bem mais comprido do que o pilar diafragmático esquerdo. Aí ele vai pegar aqui, ó, essas regiões vertebrais aqui, ó, tá? Então, basicamente, quando a gente fala dos pilares diafragmáticos, a gente está falando das vértebras lombares altas, tá? Em alguns casos aqui a gente tem também a presença de T12. Então, o que a gente tem aqui, ó, é uma extensão maior do pilar direito do que do pilar esquerdo. Então vocês estão vendo aqui, ó, eu tive uma extensão aqui, ó, T12 até L3. Basicamente essa é a extensão que a gente tem aqui dos pilares diafragmáticos nas suas origens. E a gente tem que ver a questão que mais se encaixa, que entra bem pra gente. Então ele quer saber as origens do diafragma na parte dos pilares diafragmáticos. Então vamos lá. Alternativa A. Ambos se originam na face posterior do processo xifoide. Nem a pau, né? Essa é a parte external do diafragma, tá? A parte external do diafragma, ela tem essas origens aqui no processo xifoide. Então, isso é o que a gente chama de face external do diafragma. B. Ambos os pilares sobre as aponeuroses da 10ª a 12ª costelas. Essas aqui são as porções costais do diafragma, tá bom? Então, as porções costais do diafragma, então tem aqui, ó, porção external, e essas aqui são as porções costais do diafragma. Não tem nada a ver com pilares diafragmáticos, tá? Pilar diafragmático são somente essas partes aqui que avançam sobre as vértebras. Agora dá para conversar. Alternativa C. O pilar direito sobre L1 e L2 e o esquerdo sobre as aponeuroses que unem os ápices
da décima e 11ª costelas. Olha lá, pilar direito, isso aqui já está errado, porque ele está falando aqui de costelas, tá? Quando a gente fala de costela, a gente não está falando mais de pilar diafragmático, tá bom? A gente está falando de parte costal. Apesar de ele dar uma boa indicação aqui, ó, de vértebras, o pilar esquerdo também tinha que estar indicado sobre vértebras também. Então tá errado aqui, porque não tem nada a ver com o ápice das costelas, e sim com as vértebras. Pilar direito sobre os discos intervertebrais L1, L2, L2, L3. Pilar direito se estende de L1 a L3, tá? Às vezes se estende também de T12, então ele se estende aqui de L1 a L3. E o esquerdo sobre o disco L2, L3. E o esquerdo aqui sobre o disco L2, L3, que ele falou aqui, ó. Na verdade, ele se estende aqui entre os discos L1 e L2, tá? Então, mas basicamente, a gente vai ter ele nessa porção um pouco mais alta aqui. Ele deu na mesma altura ali, basicamente, né? E a alternativa E, o pilar direito sobre os discos intervertebrais L4, L5, tá? Disco intervertebral L4, L5 é esse